Agora eu quero passar a palavra à doutora Daniela Romanha Corrêa Godoy. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniela, eu sou neuropediatra, como o Jairo já falou. Eu vim aqui falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho depois as dúvidas. Eu vou fazer um panorama geral sobre o transtorno, falar um pouco sobre como faz o diagnóstico, como que é o tratamento, e depois eu fico disposta a esclarecer as dúvidas. Então, assim, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas. Então, hoje, né, em 2021, os estudiosos já identificaram 12 locais, né, 12 genes que são candidatos a serem responsáveis pelo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele aparece na infância. O diagnóstico hoje ele é feito quando os sintomas se iniciam até os 12 anos, né? Mas ele frequentemente ele vai acompanhar o indivíduo pela vida toda, né? Causando maiores ou menores problemas, dependendo de como esse transtorno foi tratado, né? Ele vai se caracterizar por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade, né? Esses sintomas, eles não são iguais em todas as crianças, em todos os adolescentes. Cada um se manifesta de uma forma, né? Ele é reconhecido oficialmente em vários países pela Organização Mundial de Saúde, então não existe mais dúvida de que ele existe, de que ele causa problemas para a vida da pessoa se ele não for tratado, né? Ele necessita de uma abordagem multidisciplinar, de uma equipe muito grande e precisa de um trabalho contínuo, né? Então, assim, não é um tratamento de curto período, é um tratamento de longo período, então é um tratamento custoso. A gente acredita, né, que se a gente tratar bem esses adolescentes, essas crianças, eles podem ter uma qualidade de vida e oportunidade como qualquer outra pessoa. 3 a 5% da população mundial é portadora de TDAH. E diferente do que todo mundo acha, a gente trata menos de 1%, né? O Brasil é um dos países que menos tratam. Então, existe um estigma muito grande em cima do diagnóstico, porque a gente não tem um exame que prova, né, que mostra que a criança tem o TDAH. Então, assim, hoje a gente tem, né, os genes candidatos, mas a gente sabe que não depende só desses genes para a gente ter o diagnóstico, senão seria fácil, faz o teste genético, determinou, tenho a doença, mas infelizmente não é assim, porque eu preciso de uma combinação genética e o ambiente. Então, dependendo do ambiente que essa criança está inserida, é o tipo de manifestação que ela vai apresentar. Então, a gente sabe hoje que crianças prematuras, crianças que nasceram com baixo peso, crianças de baixa classe social, filhos de pais que já tiveram TDAH, que têm algum tipo de dependência química, pais e mães que têm, né, ou tiveram algum tipo de transtorno psiquiátrico, tudo isso aumenta a chance da criança apresentar o TDAH. Então, a herdabilidade desse transtorno é de 70% a 80%, né? Então, se eu tenho um dos pais com TDAH, com diagnóstico prévio, 50% de chance dessa criança ter. Se os dois forem TDAH, é 80% de chance. Então, é muito comum, né? Então, assim, a gente tem uma literatura extensa hoje. Esse ano foi publicado um consenso mundial de TDAH, onde nós tivemos brasileiros, né, dentro desse consenso, para desmistificar, né, o nosso papel como médico, neuropediatra, né, e psiquiatras infantis também, é combater a desinformação, combater a falta de raciocínio científico e combater a ingenuidade, porque essa mistura ela é perigosa e ela faz com que essas crianças sejam colocadas à margem. Eu sinto, tanto quanto a Fabiane, que é a mãe, né, de uma criança com TDAH, o preconceito, né? Então, assim, é muito difícil, até por parte dos pais, assim, o preconceito vem, às vezes, até de dentro da própria família. Ah, mas será que é? Não, não é isso não. É sem vergonha, ele não nasceu para estudar, ele deve estar pronto para fazer outra coisa, vou pôr ele para trabalhar, que é melhor. E essa criança sofre a vida inteira.
porque o TDAH, além de todo o problema que ele causa na aprendizagem, né, na socialização, na questão de trabalho, na qualidade de vida, ele abre as portas para outros tipos de transtorno psiquiátrico, né? Então, assim, quando a gente tem o TDAH, a gente tem uma chance maior de ter ansiedade, tem uma chance maior de ter o transtorno opositor desafiador, tem uma chance maior de ter as crises de pânico, problemas de sono, problemas alimentares. Então, a gente vê bastante TDAH com obesidade. Então, assim, a gente não trata só o TDAH, a gente tem que tratar uma grande situação de problemas dessas crianças, desses adolescentes. Então, assim, quando a gente trata a família, quando a gente vem para consulta com a família já vem sofrida, porque é uma criança que a mãe tem que ir várias vezes na escola, é uma criança que a mãe não consegue fazer a tarefa junto com ela, é aquele sofrimento, a criança chora, que fala que não quer fazer, e a mãe tenta fazer, às vezes até acaba agindo de forma agressiva, tanto física como psicologicamente com essa criança, a criança fica com a autoestima baixa, a gente vê tentativas de suicídio, tá? Isso se tornou muito mais evidente dessa pandemia, que por o ensino remoto, para o TDAH, é um crime, porque para eles é muito mais difícil. Você não ter o professor do seu lado ali para você tirar dúvida, é um crime. Então, assim, eu vi muita piora, assim, todos os meus pacientes com TDAH pioraram nessa pandemia. E, assim, o que a gente vê de trabalho do governo federal, do governo estadual, do governo municipal? A gente tem muita dificuldade nos pacientes do SUS em conseguir consulta com o especialista, no caso neurologista infantil ou psiquiatra infantil. A gente vê dificuldades deles de conseguirem esse atendimento individualizado na sala de aula, né, que eu sempre solicito, né, um atendimento, uma prova adaptada, um tempo maior para a realização dessa prova. Às vezes o paciente com TDAH também tem a dislexia, então eu preciso de um ledor para a prova, para ele ter uma equidade com as outras crianças na realização dessas provas. Então, assim, a gente percebe que tem muita falha ainda. Então, o tratamento medicamentoso é a parte mais simples, né? Então, assim, fornecer Ritalina, que é o metilfenidato, que é o medicamento que a gente acaba usando com maior frequência, é a ponta do iceberg, né? Então, assim, dar o remédio, a gente sabe que o remédio ele faz parte de um tripé, né? Então, eu tenho o acompanhamento multidisciplinar, né, psicopedagógico, psicológico, fonoaudiológico, ocupacional, psicomotricidade, a medicação e atividade física, que dentro dos consensos americanos, que é quem mais estuda o TDAH, ele é tão importante quanto a medicação. Então, assim, trabalhar a educação física, né, estimular essa criança a desenvolver as outras habilidades, né, conseguir fazer com que ela se sinta útil e se sinta apta a alguma coisa, né, para a gente conseguir levantar a autoestima dessa criança. Dentre outros, né, na questão do tratamento, a gente tem também outros medicamentos, né, então, assim, os medicamentos que a gente sabe nos estudos multicêntricos que são efetivos são os psicoestimulantes. Então, a gente tem o metilfenidato, que eu falei, né, em 3 formas de apresentação, que é a forma de elongação e a forma OROS, que é uma forma de liberação de 12 horas, e o lisdexanfetamina, que é um outro medicamento, né? Então, assim, eu tenho pacientes que têm um transtorno de uma forma mais grave, com uma manifestação mais importante, que necessitariam, né, dessa medicação de elongação. São crianças que eles não conseguem comer, né? Então, assim, tá comendo, distrai, derruba comida, coloca o tênis trocado, não consegue colocar a blusa do lado direito, às vezes acaba colocando do avesso, e daí é motivo de bullying na escola. Ele não consegue organizar a carteira dele no momento de estudo, então a gente precisa ter alguém ali para ajudar nessa organização. Então, assim, às vezes eu preciso de uma medicação de elongação também, e é muito difícil de eu conseguir para o paciente mais carente. Infelizmente, ainda é um transtorno que quem tem uma condição social melhor acaba conseguindo tratar ele melhor, porque se eu tenho o apoio, né, de uma psicopedagoga junto com a criança, uma escola que entende o problema, uma família disposta, né, a ajudar, disposta a entender que não é culpa da criança,
a gente vai ter um resultado bem legal, né? Então, assim, eu venho junto, né, da Fabiane, solicitar que a gente tenha um olhar mais carinhoso para esse problema. Eu estou disposta a sempre dar informação científica sobre isso. O TDAH existe, não é ser vergonhice, não é porque a criança não quer, é porque ela não consegue. Então, a gente esclarecer dentro das escolas, os professores, né, a equipe pedagógica, as orientações pedagógicas de que é uma situação que, se eu tratar, eu vou deixar, eu vou promover uma qualidade de vida excepcional para essa criança. A gente tem grandes nomes aí do esporte, da ciência, que tiveram esse diagnóstico, foram bem estimulados e hoje dão muito orgulho aí para a gente. E se a gente não tratar, a gente sabe que o abandono escolar é uma realidade, né? Entrar na criminalidade é uma realidade, a dependência de drogas e álcool é uma realidade. Então, era uma informação anterior que muitas pessoas acreditavam que, se eu desse Ritalina para a criança, eu estava aumentando a chance dessa criança ficar dependente de cocaína, por exemplo, e já foi provado que é o contrário. O TDAH que não é tratado adequadamente, ele tem uma chance maior de abuso de drogas. Tem trabalhos científicos provando, né, que os mestrandos e doutorandos foram dentro das penitenciárias estudar, né, esses presidiários, e dentro lá a porcentagem de TDAH lá dentro é imensa, é imensamente maior do que na população geral. Então, assim, será que é mais barato, né? Eu tratar o TDAH ou depois tratar um preso, né, dentro de uma penitenciária? O que custa mais, né, para a sociedade, tanto financeiramente quanto eticamente também falando? Então, assim, abrir o olho, né, para essas crianças, combater o preconceito, eu acho que é o primeiro passo, né? E depois a gente ter dentro das escolas, né, começando aqui com as municipais, que o atendimento já é diferente das estaduais, a ampliar o acesso, o conhecimento, disponibilizar, né, a medicação de uma forma mais fácil para as famílias, e com isso a gente diminuir aí o problema, né, o abismo social que já existe. Muito obrigada. Obrigado, doutora, pela importante contribuição e que se faz muito presente nesse momento tão importante hoje, doutora Daniela. Antes de passar a palavra aos vereadores, eu gostaria só de acrescentar que o TDAH é um assunto muito sério e merece a atenção das famílias. A condição possui basicamente 3 sintomas comuns, mas nem sempre é uma regra. Por isso, é muito importante que o diagnóstico correto seja feito. E que é isso que nós temos uma dificuldade muito grande, e por isso essa conscientização. E que os pais fiquem de olho no comportamento das crianças para consultar um especialista quando necessário. Quando nós falamos sobre esse diagnóstico correto, que é importante, quando tem um profissional hoje habilitado, como a doutora Daniela já salientou, e que hoje nós temos muita dificuldade, também de acordo com o relato da mãe, Fabiane, e quando nós temos que conscientizar a população sobre essa importância desse diagnóstico. O TDAH hoje é só como tratamento para garantir uma melhor qualidade de vida, tanto para o indivíduo diagnosticado, tanto quanto para os seus familiares. Ele é um transtorno neurobiológico e que acompanha a pessoa por toda a vida. Então, os 3 principais sintomas característicos desses transtornos são a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Isso acontece por causa dessa disfunção no sistema de neurotransmissores, que troca informações entre os neurônios e as áreas mais afetadas. Então, quando esse transtorno, que é mais comum em crianças e adolescentes, nos dias atuais, que faz com que esse diagnóstico
seja mais importante ainda, porque 3 a 5% das crianças ao redor do mundo têm esse transtorno. Entretanto, esse diagnóstico sempre foi complexo. E ainda assim, existem pessoas que insistem que o TDAH não existe ainda. Então, inúmeras pesquisas indicam que o TDAH ele sempre está associado a pessoas que têm um fracasso acadêmico, têm um abandono escolar, em acidentes de trânsito, em uso de drogas, álcool e também até no divórcio. Então, entre outras situações negativas da vida adulta. E por isso que esse tratamento são tão importantes para que tenha essa vida normal. E 70% dos pacientes com TDAH respondem adequadamente aos tratamentos, com redução de pelo menos 50% desses sintomas básicos. Quando nós falamos sobre isso, por isso que nós temos hoje essa data tão importante, nessa conscientização, nesse dia, nessa semana, pela lei municipal, e na qual agradeço muito a contribuição da doutora Daniela e da Fabiane, para esse esclarecimento e conscientização, porque realmente é um assunto muito sério e merece a atenção de todos aqui presentes e também da família que possam estar aí nos assistindo pelo sistema online e pelo sistema remoto aí que nós temos hoje nessa reunião. Eu gostaria de aproveitar que a palavra foi voltada para falar da importância do professor, né? Então, eu não sei se eu consegui dar essa importância aí na minha fala. Muitas vezes, né, para não falar na maior 100%, 90% das vezes, quem vem me procurar é o pai e a mãe. Mas por quê? Porque o professor pediu, né? Então, assim, o professor de sala de aula é quem alerta o pai e a mãe para o problema. Então, assim, ele só vem porque o professor indicou. Então, assim, a formação do professor pode ser que tenha que melhorar? Eu acho que sim, mas a maioria das professoras que eu tenho contato estão muito bem orientadas com relação ao TDAH, elas conseguem alertar os pais, e muitas vezes os pais acabam postergando a procura por conta do preconceito mesmo. Então, assim, e a questão, assim, o problema fica maior. Dentro da idade adulta, que você falou que percebe nas universidades, né, que ainda tem diagnóstico, a gente nos estudos tem que 3 a 5% da população tem TDAH. Na idade adulta, é metade dessa porcentagem dos pacientes, né, que tem esse diagnóstico ainda. Então, o que você notou é um fato, né? Então, pessoas com TDAH são aquelas que ficam pulando de emprego em emprego, começa uma faculdade e não termina, não consegue manter um relacionamento fiel, então são mais infiéis, são a maior número de divórcios, né, por essas famílias, então gera um problema para o resto da vida mesmo.